Tem alguns comandos aqui básicos que ajudam bastante você na hora de você estar fazendo a sua análise e trabalhando dentro da sua planilha, tá? E aqui eu coloquei alguns comandos que são os comandos com Ctrl, Shift e Ctrl mais Shift. Eu vou abrir aqui uma planilha que eu peguei alguns dados aqui da minha conta de impulsionar para ajudar a ilustrar aqui esse processo. Então, como que funciona aqui, ó? Alguns atalhos que são de deslocamento, tá? A gente tem aqui o de Ctrl para os direcionais. Então, por exemplo, Ctrl para baixo, ele vai até a última célula preenchida, ou ele vai até a última célula que tem. Então, imagine que se você tivesse aqui, ó, algumas outras células preenchidas, o Ctrl para baixo ele vai até a última, depois ele chega aqui de novo em outra preenchida, ele vai até a outra preenchida e depois ele vai até o final. Isso funciona também com Ctrl para cima, Ctrl para direita e Ctrl para esquerda, beleza? Quando você vai para o Shift, é diferente. O Shift direcionais, ele seleciona as células, ou desseleciona, né? Caso você for voltando. Então, conforme você vai direcionando, ele vai selecionando. E quando você junta essas duas, ele vai ir até o final selecionando as células. Cara, isso parece ser bem básico, mas isso ajuda muito você quando você está querendo entender, chegar na última célula. Eu já vi bastante gente, tipo, rolando assim, ó, scrollando o mouse, e demora um tempão para você chegar lá em cima, ou vir aqui e trabalhar deslocando aqui a barrinha lateral. Quando você está com as mãos aqui no teclado e vai fazendo esses processos de forma otimizada, você ganha tempo. É lógico que se você vai às vezes trabalhar, talvez você não crie esse hábito, mas como a gente ficava o dia todo atualizando o relatório, era muito fácil a gente Alt Tab, Ctrl 1, Ctrl 2 e fazer esses movimentos todos aqui dentro da própria planilha, tá? Então aqui a gente tem o Ctrl, o Shift e o Ctrl Shift, que é a seleção, beleza? Depois a gente tem o que? Quando você faz Ctrl barra, ele seleciona a coluna toda. Mas detalhe, tá? Ele vai selecionar a coluna até onde tem o preenchimento. Se eu apertar Ctrl barra novamente, ele pega a coluna toda. Veja que o A aqui, ó, ele ficou de outra cor, tá vendo? Quando você seleciona a coluna toda, ele fica com o cabeçalho aqui de outra cor. Isso funciona também com o Shift espaço, tá? Ó, ele seleciona a linha. Se eu apertar o Shift espaço de novo, ele seleciona a linha inteira. Então, às vezes, você quer movimentar a coluna, ó, fica muito mais fácil de você fazer isso, tá? E dar um Ctrl A ou um Ctrl espaço. Eu dei um Ctrl Z aqui para a gente voltar e nos organizar a planilha. Então, o Ctrl barra, ele pega tudo que está preenchido. Ctrl duas vezes o barra, ele pega a coluna toda. Shift barra, ele pega a linha preenchida. E Shift duas vezes a barra, ele pega a linha toda. Se você fizer um Ctrl, Shift e barra, ele vai pegar tudo, beleza? Ou um Ctrl A, ele também vai pegar tudo preenchido. E é o mesmo esquema. Ctrl A duas vezes, ele pega a planilha inteira. E Ctrl, Shift, barra, barra, ele pega a planilha inteira, tá? Então, esses são alguns hackzinhos de você se movimentar dentro da planilha aí. E você for fazendo as seleções e tudo mais, vai facilitar você na hora de copiar, colar alguns parâmetros. E aqui tem um outro processo que é em relação ao Enter, beleza? Então, quando você faz Enter, ele entra na célula, Enter de novo, ele pula para debaixo. Enter, ele entra na célula, Enter de novo, ele pula para debaixo. Se você fizer Enter e na hora de sair da célula você apertar Shift, ele pula para de cima, tá? Então, você tem esses hackzinhos aí. E quando você segura o Alt, ó, ele vai pulando a linha, tá vendo? Para você escrever mais dentro do texto, tá? Então você aperta Alt, vai fazendo aqui para você escrever um texto maior, tá vendo? Então ele serve também para você fazer esse processo. Então esses aqui são os de movimento, tá? Esses aqui são os que a gente usa para deslocar aí e facilitar o processo de manutenção, de movimentação.